hoje eu tive a honra de ter o convite da Micleide Aceito para participar dessa live. Ela é psicóloga, né, pós-graduanda em sua pós-graduação, comportamento alimentar. Isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno da compulsão alimentar, certo? Acho que um assunto bem amplo, muito amplo, muita gente tem dúvida, confusão. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho para ajudar essas pessoas que lutam contra esse problema, né? Então, eu gostaria que você explicasse, falasse para a gente como que é definido o que é compulsão alimentar, né? Para dar uma esclarecida e tirar um pouquinho dessa confusão que existe na cabeça das pessoas. Vamos lá. Eu estava pensando hoje mais cedo na live e tem uma pergunta que me mandaram no meu Instagram ontem que eu acho que é bacana para a gente já abrir essa discussão. E a pergunta era como diferenciar compulsão alimentar de gula. Sim. Só uma guludice, né? Um episódio de guludice. E eu achei uma pergunta muito bacana, porque eu trabalho na clínica com transtornos alimentares, muito com transtorno alimentar. E transtorno da compulsão alimentar é um transtorno alimentar. E o que eu vejo muito quando você falou em confusão? A pessoa chega lá com um autodiagnóstico de compulsão alimentar. E algumas vezes quando a gente vai investigar, a pessoa relata: eu me descontrolei ontem, eu saí do meu plano alimentar e eu comi uma caixa de chocolate. Ou eu comi uma barra de chocolate, ou eu comi 2 X-tudos. E aí, porque quando você tá numa alimentação mais certinha, mais regrada, parece que isso foi um episódio de descontrole mesmo. Mas não chega a ser um episódio de compulsão alimentar. Então, para ser um episódio de compulsão alimentar, a gente precisa de alguns critérios, de uma frequência. É um transtorno que está no DSM-5, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas. Então, precisa de uma coisa um pouco mais específica. Eu vou pontuar para vocês um pouquinho do que seria necessário para a gente diagnosticar um transtorno de compulsão alimentar. Por favor. Então, a gente precisa de alguns critérios para isso. E para ser diagnosticado um transtorno de compulsão alimentar, o episódio de compulsão alimentar ele precisa acontecer, no mínimo, 1 vez por semana, durante 3 meses consecutivos. E como é que é esse episódio de compulsão alimentar? É comer uma barra de chocolate? É enfiar o pé na jaca e sair da sua dieta? Não, não é. Então, um episódio de compulsão alimentar, ele pode acontecer por uma pessoa que faz uma dieta e segue um plano alimentar, ou por uma pessoa que não faz. E ele é caracterizado por uma perda de controle. Então, essa pessoa, normalmente, ela demora até a perceber que tem um problema de compulsão alimentar, porque isso não é um nível muito consciente, né? A pessoa não acorda e decide que ela vai comer 10.000 calorias em 2 horas. Acontece alguma coisa ali no dia dela, alguma coisa aconteceu, e de repente essa pessoa sente a necessidade de se empanturrar. Eu vou usar essa palavra, que é uma palavra que a gente conhece bem. Então a pessoa, ela vai lá, e normalmente esses episódios acontecem com alimentos supercalóricos, carboidratos, doces, gorduras, mas em alguns casos, se não houver esses alimentos presentes, ela vai ter um episódio de compulsão alimentar com qualquer outro alimento também, com arroz, com pão, com coisas normais. E os critérios são, eu até fiz uma colinha aqui para eu enumerá-los. Comer muito rapidamente, muito mais rápido do que o normal. Então, durante o episódio de compulsão alimentar, a pessoa ela ingere uma grande quantidade de comida muito rápido, de um jeito muito voraz. E ela come até se sentir muito desconfortável. O corpo dela não está aguentando mais porque ela comeu muita coisa. Até passar mal, né? Até passar mal. E mesmo sem a sensação de fome física. Então, ela não tá mais com fome, mas ela continua comendo. E o relato depois é sempre: eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar de comer. Eu não conseguia deixar de comer. Existem alguns relatos de que a pessoa não tem mais comida em casa. E ela sai para continuar tendo o episódio de compulsão no posto de gasolina, que tem uma barrinha de chocolate que ela quer e tal.
Então, isso pode acontecer dentro de algumas horas. Mas para vocês terem uma ideia, durante um episódio de compulsão alimentar, algumas pessoas chegam a ingerir 15 mil calorias. É muita coisa. Então, um episódio de compulsão mesmo alimentar, ele é um episódio com uma grande quantidade de caloria e uma grande quantidade de comida. Por isso que, sei lá, comi o pacote de bolacha até o fim, comi a caixa de bombom até o fim. Realmente, é um descontrole alimentar, mas não chega a ser um episódio de compulsão alimentar, e não se caracteriza por isso esse quadro. E a gente precisa ter esses episódios, né, de muita comilança, muito desconforto, sensação de culpa depois de comer, sensação de perda de controle, pelo menos uma vez por semana durante 3 meses. Esse é o mínimo para a gente diagnosticar um transtorno de compulsão alimentar. Então, ela tem que ocorrer com uma certa. Tem que existir essa repetição desse impulso por um determinado período. A pessoa come sem seletividade, ou seja, ela não come só coisa gostosa, né? Eu não vou me entupir só de chocolate, sorvete. Ela abre a geladeira e come feijão gelado, se tiver lá. É isso. Exatamente, Natália. Até acabar. Né? Até ela passar mal. Até tá empanturrada e não conseguir mesmo fisicamente mais comer. Então, esse é um episódio de compulsão alimentar. Isso a pessoa até faz de forma inconsciente, né? A hora que ela cai na real, ela já aconteceu. Exatamente. Quando ela já percebe porque ela já está muito desconfortável. E aí vem o combo de culpa e chateação e tristeza e todos aqueles sentimentos que acompanham depois, sentimentos difíceis de lidar. Sim. E assim, o que leva a pessoa a tomar essa atitude é de cunho psicológico. Quando é caracterizado, quando é diagnóstica, que ela tem essa repetição desse impulso, então pode ser que exista algum trauma, alguma coisa mal resolvida, uma dor que a pessoa não conseguiu curar, né, não conseguiu sanar, e isso pode levar à compulsão alimentar, não só alimentar, mas outros tipos de compulsão, a busca do prazer em outras coisas, né? Tem gente que procura em compras, em sexo, em drogas e por aí vai. É mais ou menos nessa linha. O transtorno de compulsão alimentar, assim como todos os outros transtornos alimentares, eles são multifatoriais. Então, eles precisam de várias coisas para acontecer. Para a gente ter um episódio, para a gente ter um transtorno alimentar, como compulsão alimentar, a gente precisa ter uma predisposição genética, a gente precisa da biologia ali também atuando, a gente tem a nossa história familiar, né? E a gente tem a nossa história enquanto indivíduo, enquanto pessoa, que está ali muito forte. E a gente tem a história da nossa cultura, né? A cultura na qual a gente está inserido. Então, aqui no Ocidente, os transtornos alimentares, eles são mais comuns. E uma possível explicação são os nossos padrões de comportamento, a forma como a gente lida com a comida, os nossos padrões de estética e beleza. Então, aqui no Ocidente, a gente até tem uma incidência maior de transtornos alimentares. No caso de compulsão alimentar, ele precisa de todos esses fatores interagindo ali para a pessoa desenvolver ou não. Mas sim, tem bastante coisa de cunho psicológico e você até falou em busca de algum prazer. É comida, né? Comida. Comida ela tem esse papel, né? A gente libera um monte de hormônio, a gente libera uns opioides depois que a gente come uma coisa açucarada, um carboidrato. Então, em algumas situações, a pessoa ela tá com um sentimento desconfortável, não necessariamente um trauma ou alguma coisa assim, mas ela tem um sentimento desconfortável e ela vai tentar. A gente, na nossa cultura, a gente faz isso em quase tudo, né? A gente tem um sentimento ali de tristeza, de chateação, e a gente não quer lidar com isso porque é ruim. Então, a gente busca alguma coisa para que aquele sentimento seja sanado. E no caso de uma pessoa que tem compulsão alimentar, normalmente ela vai buscar isso na comida. E aí é que tá a faca de dois gumes, né?
porque ela vai encontrar esse prazer momentaneamente, ela vai conseguir liberar esses opioides, vai ter liberação de Uhum. hormônio, ela vai se sentir um pouco melhor, porém em seguida vai vir a culpa de comer descontroladamente, de estou passando O mal, arrependimento, que ou vou pode até. engordar. Uhum. E muita gente até faz uso de laxantes, depois provoca o vômito, né? Tem toda esse Uhum. contexto em volta desse impulso, né? Sem, sem controle. E uma coisa interessante que eu queria falar sobre isso que você colocou, muito bem colocado, é que quando a gente tem qualquer ato compensatório depois da compulsão alimentar, a gente já pode não estar falando mais só de uma compulsão alimentar, a gente pode estar falando de bulimia já. Ah, entendi. Aí Porque já aí, entra seria num até caso. mais grave, mais grave até do que só a compulsão, né? Exatamente. Quando você tem esses episódios que a gente chama de episódios purgativos, né? A literatura chama de Uhum, episódios purgativos. Então você come bastante, e depois uhum, você vai lá e encontra um método para purgar aquilo que você comeu. Seja esse uhum, método real, como o vômito, que vai eliminar aquela comida, ou seja uhum. esse método imaginário, um chá, bebida alcoólica, suco detox, depois que me empanturrei. Então, coisas que não queimam caloria é, Entendi. na Um realidade. placebo. Um placebo, mas a nível Sim, mental, isso sim, queima, sim. isso melhora o Aham. que você acabou de fazer. E aí a gente já está falando de um comportamento bulímico, que também é muito Hum, sério, e os episódios de compulsão alimentar, eles podem sim se tornar episódios bulímicos também. é, entendi. E às vezes a pessoa precisa até de um tratamento em clínica, né? De ficar internado mesmo com um tratamento mais, digamos que intensivo, né? Em cima desse problema, né? Uhum. E- Eu acredito. Ai, perdão, pode falar. não, pode continuar. Eu perdi um pouquinho o foco da compulsão alimentar, porque eu entrei na bulimia, eu ia só Não, retomar não, tá todo no contexto, né? que no caso de compulsão alimentar, a gente tem diversos tipos de tratamento. Então, essa compulsão alimentar, que é uma vez por semana, por exemplo, ela tem níveis, né? Essa seria uma compulsão alimentar E leve. Então, num você caso de. tinha comentado que existe graus, né? Diferentes graus Uhum, de compulsão alimentar. sim. Isso. Fala um pouquinho pra gente, então. Esse é um grau leve, que é um grau. Eu não vou me atentar muito a números Sim, de leve, moderada, grave, porque eu não sei se isso é bacana de ser falado assim. Eu tenho um pouco de receio de gerar sim. um gatilho, essa palavrinha que tá tão na moda, mas Aham. eu posso dizer que tem graus leves, moderados, graves e muito graves de compulsão alimentar. No Uhum, caso, nos casos mais leves, às vezes procurar um bom nutricionista, ficar atento uhum. a isso, pedir ajuda para a família, já pode ajudar bastante, já pode te ajudar a sair disso. Em casos, pode falar. Não, continua. Em casos mais severos, pensando que a compulsão ela pode acarretar em vários problemas de saúde, como o ganho de peso excessivo, pressão arterial alterada, influencia em alguns tipos de diabetes, influencia no seu colesterol, influencia em várias coisas. Sim. Então, depende da quantidade de episódios de compulsão alimentar que essa pessoa está tendo, ela precisa realmente fazer um tratamento. E Uhum. aí, se é uma compulsão leve, é um tratamento. Se ela tem uma compulsão moderada para grave, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar fazendo esse tratamento. Sim, era nesse ponto que. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes da gente entrar nessa parte da associação do tratamento psiquiátrico com psicológico, né? Tem Tá. essa associação. Me veio à cabeça agora essa pergunta. Todo mundo, todos os pacientes, ou a maioria que tem transtorno compulsivo, transtorno da compulsão alimentar, são gordinhos ou tem magrinhos também? Tem magrinhos. É, A gente tem esse mito de que todo mundo que tem compulsão alimentar. A gente tem um mito muito grande nos transtornos alimentares que dá para conhecer alguém que tem transtorno alimentar pela aparência? Não dá. não dá. Não dá.
Então, pode ser que uma pessoa, a gente tem um número de pessoas obesas que é bem significativo, que também tem compulsão alimentar, mas a gente tem pessoas que são muito magras e que também têm episódios muito recorrentes de compulsão alimentar. Então, Mas acontece também. a maioria são os gordinhos, é o gordinho. Olha, a maioria a maioria das pessoas Uhum. acabam engordando em detrimento da quantidade exacerbada de calorias que ingere. Então, uma pessoa que tem 3 episódios de 15 mil calorias por semana, por exemplo, é muita coisa. E É. normalmente na compulsão alimentar as pessoas não fazem nada para purgar essas calorias. Então, é Uhum. difícil não ficar gordinho nesse caso. Entendi. Bom, então vamos entrar no assunto que você estava começando, né? A questão da equipe multidisciplinar para tratar esse paciente. No caso, normalmente os pacientes que chegam até você, ele já passou por um nutricionista ou alguma outra especialidade, ou geralmente eles te procuram primeiro antes de procurar outros especialistas, ou não tem regra? Olha, acontece de tudo. Tudo que você citou aí já aconteceu. Aham, Mas eu acho que o que eu mais vejo é a pessoa vindo até mim para que eu resolva o problema de compulsão alimentar dela. Eu estava falando entendi. disso hoje com uma supervisionanda. Então a pessoa pensa, eu acho que eu tenho esse transtorno, se autodiagnostica e chega lá querendo que só na psicoterapia, por exemplo, esse problema seja resolvido. Aham, E é aí que a gente começa um trabalho de que, olha, dependendo do grau, a gente não pode trabalhar só com psicoterapia, a gente precisa de uma equipe de nutrição e às vezes a gente precisa de uma equipe psiquiátrica também, porque algumas pessoas que têm compulsão alimentar, elas têm uma comorbidade ali, tem um outro transtorno que está uhum, junto com o transtorno de compulsão alimentar. Às vezes é uhum, ansiedade, os mais comuns são ansiedade e depressão. E aí, quando sim, essa pessoa ela tem essa comorbidade, a pessoa tem um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ou ela tem depressão. uhum, Vai ser muito difícil que só na psicoterapia ela consiga resolver o problema, sendo que ela uhum, também tem um problema orgânico acontecendo ao mesmo tempo. Então, uhum, nesse caso, é necessário que a gente tenha um psiquiatra, que a gente tenha uma medicação adequada para aquela comorbidade, seja ela depressão, ansiedade, por exemplo, e isso reflete na melhora dos quadros de compulsão também. Em alguns uhum. níveis, alguns psiquiatras também receitam inibidores de apetite, mas aí a conversa para Já muitos. entra num outro, né, num outro assunto mais delicado, né? Depende do grau, depende de como é que está a saúde física desse paciente. Em Uhum, alguns casos eu sei que é uhum, indicado, em outros não. Então, só sim. para esclarecer que se você tem um episódio de compulsão alimentar, se você está no momento de procurar ajuda, não se assuste se o seu nutricionista te pedir para ir num psicólogo e num psiquiatra. É Uhum. padrão mesmo. Uhum. E na verdade, assim, a partir do momento que você que você consulta um psiquiatra e ele, em conjunto com o psicólogo, é, chegam à conclusão de que é necessário o uso do medicamento, esse medicamento ele vai, vamos dizer assim, controlar os episódios, talvez inibir os episódios, enquanto existe esse tratamento psicológico por trás, ao mesmo tempo, né, lado a lado, digamos assim. Uhum. Tem que tomar cuidado porque o paciente pode até confundir, olha, não estou tendo mais os episódios, então eu estou curado, só que não acho que não é bem assim, né? Daí as Então, pessoas, em vez de fazer o desmame direitinho do medicamento, acaba parando e acaba sim, voltando tudo, né? sim. Porque às vezes a gente tem uma química cerebral ali que está alterada e a gente vai Uhum, precisar de um medicamento. Porém, uhum, a função que aqueles episódios de compulsão tinha na sua vida, o porquê você ia lá fazer, por que você ia até a geladeira e tinha aqueles episódios de compulsão alimentar, não é isso. Tinha uma química cerebral alterada. Tinha várias sim, coisas ambientais e comportamentais interagindo ali uhum, enquanto isso acontecia. Então, sim, o que é sim, necessário? Que você está o seu ambiente, as suas relações, o que está te uhum, fazendo ter essas compulsões alimentares, para que você consiga mudar esse contexto.
Então, a Certo. medicação ela vai te dar o suporte para que você melhore isso, mas Uhum. você precisa mudar o contexto também, senão quando você para a medicação, se você tem um contexto igual, você volta a ter o mesmo Volta tudo. problema. Sim. Agora, mudando um pouquinho o contexto desse nosso bate-papo aqui, é, queria que a gente falasse um pouquinho da relação dessa pessoa obesa e tal, que tem esse problema com a sociedade, porque muita gente não entende que isso é um problema, né? Conforme a Uhum. gente tinha até meio que comentado dias atrás aí. As pessoas acham que tratam como uma frescura, ou a pessoa não tem força de vontade, e não é bem Uhum. assim, né? Vai muito Uhum. além, né? A gente tem que respeitar, né? Essa pessoa tem um problema, ela tem uma doença, como a gente diz, tem até CID para isso, né? Aham. Então, ninguém é obeso, ninguém gostaria de ter problemas de saúde só porque quer, né? Então, é uma questão que exige respeito, né? Requer respeito das pessoas, né? Aham. Natália, você falando em obesidade, eu me lembrei de um dado super importante. A obesidade, ela é uma das doenças mais difíceis, se não a mais difícil de tratar, porque ela tem um emaranhado de causas. Não são, é, no senso comum, a gente está acostumado a ouvir que as pessoas elas são obesas porque elas comem mal e não fazem atividade física. Isso não é verdade. Não, A não gente é. tem, Já a gente cansei de ouvir isso. Isso não é verdade. Então, a gente tem muitos estudos muito novos e muito bons que apontam que isso não é verdade. Até porque, Uhum. se isso fosse verdade, seria muito fácil de resolver. Nós não teríamos 50 mil dietas. E esse é o período da humanidade em que a gente tem mais dieta acontecendo e é o período que as pessoas obesas também. Uhum. Então, a conta não fecha. As pessoas não são obesas porque elas só comem mal e não fazem atividade física. A gente tem muita coisa ali Uhum. envolvida, desde Sim, questões psicológicas, genéticas, culturais, principalmente. Eu acho que a gente falou um pouquinho da cultura naquele sim, dia. sim, A gente tem toda uma sociedade que é obesogênica, né? A gente tem uma sim, cultura preparada, pronta para engordar a gente. A gente tem três sim. McDonald's por R$ 15. É. Ao alcance de um iFood que você chama e tá lá. A gente tem uma Uhum. cultura que ensina a criança a tomar Coca-Cola na mamadeira. E essa mesma cultura depois te fala. E essa mesma cultura depois que fala que você engordou, ou que ser gordo é feio, ou que obesidade é falta de força de vontade, é a mesma cultura que também reclama quando você rejeita o bolo de aniversário porque você não estava com Opa, vontade. cortou um pouquinho. Quando a gente rejeita. Quando a gente rejeita, por exemplo, um bolo de aniversário, Ah, porque a sim, gente não sim. estava com vontade. Então, Isso. quando a gente. Então, aí assim, entra aquela questão, né? Existe a confusão de que a pessoa, ela não tem força de vontade, isso daí é sem vergonhice, não para de comer. Uhum, Mas a hora que a pessoa toma a decisão, ela fez o tratamento e falou assim: não, agora eu vou ser disciplinada, né? uhum, Agora eu me encontrei, achei o meu propósito, o meu objetivo, vou ser disciplinada, vou comer saudável, vou praticar atividade física e tal. Aí a pessoa também é tida como neurótica. Nossa, vamos na festa de aniversário. Se você rejeita o bolo, nossa, mas é só um bolo. O que tem, né? É só um bolo. E aí, né? Então, e a gente tem essa cultura atuando assim desde que a gente é muito pequeno, né? A gente Uhum. tem lá aquela coisa de, se você olhar na introdução alimentar e pensar naquilo num contexto de adulto, é ridículo, né? O pai enfiando a colher à força na boca da criança, ou distraindo a criança enquanto ela vê um desenho animado e tacando comida na criança, Nossa, torto e à direito. E Uhum. aí, essa mesma cultura que te obriga a comer, raspar o prato e não te ensina a respeitar os teus sinais de fome, é a mesma cultura que mais tarde, na sua vida adulta, vai falar: tá vendo? Você não tem força de vontade, você não sabe parar. É.
Daí aí entra os 3 motivos que a gente come, né? Por hábito, por vontade e por fome. A gente deveria comer só por fome, né? Teoricamente, né? Mas aí tem o hábito de, chegou na hora do almoço, a criança não quis comer, é a hora do almoço, você tem que comer, não é assim, né? Uhum. Então aí você já vai criando uma pessoa, como eu vou dizer, com tendências a manter se alimentando o tempo todo, né? Toda hora comendo, toda hora. A gente não respeita os sinais fisiológicos do corpo da gente. Isso não estou falando só no adulto, porque vem da criança, né? Vem da criança, talvez. Eu não sei, pode ser que desde quando o bebê nasce, que a mãe tem que amamentar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, talvez venha daí, né? Puxa esse histórico já, e aí a gente leva por toda a vida. Só que depois que a gente já cresceu, a gente tem a capacidade de diferenciar, né? Eu tô com fome, eu tô com vontade, e a questão do comer, assim, de optar por comer ou não, você tem que ser sua, né? A questão do bolo, né? Você vai comer porque você quer comer aquele bolo, né? Não porque tá todo mundo ali com o hábito da festa de aniversário de comer aquilo lá, você vai comer porque você quer, não porque a situação te obriga ou porque a situação requer que você siga um padrão que a sociedade fez, né? Que a sociedade criou, né? Eu sei que existe todo o envolvimento da cultura, comemorar pra gente envolve muito comer, né? Vamos comemorar, sei lá, a festa do final do ano, né? Da empresa. Onde a gente vai? A gente não vai no parque. Vamos fazer um jogo de futebol aí, um jogo de vôlei para comemorar o final do ano? Não, vai todo mundo pro bar, vai pro restaurante, não é? Então é muito cultural também, né? Sim, tem bastura mesmo. A gente não come mais só para manter o nosso corpo nutrido. Não. E você falou, depois de adulta, a gente vai aprendendo a diferenciar. O que acontece? Muitos adultos não sabem diferenciar fome emocional de fome física. Não sabem mesmo. E não nem de sede. E nem de sede. Então pode parecer uma coisa um pouco absurda para quem está aí do outro lado ouvindo, mas não é. É bem comum que as pessoas não saibam quando elas estão com fome física e quando elas estão com vontade de comer, que também não é um problema, né? Se você está consciente de que você está comendo porque você está com vontade, isso também não é um problema. Isso é um problema quando você não está consciente e você faz isso o tempo todo de maneira automática. Então, se você não está com fome, mas você escolheu comer o bolo de aniversário, ok, tá no seu contexto, é seu direito, você escolheu. Sim. Claro, Mas o que ninguém mata a fome com bolo de aniversário, né? Pelo contexto, obviamente, que a comida traz prazer pra gente também, né? Exatamente. Mas às vezes as pessoas elas não sabem mesmo quando elas estão com fome física, quando é que é o corpo delas pedindo nutriente, ou quando elas estão entediadas, com raiva, chateadas, simples, ou quando tem comida fácil, né? Às vezes não, em quase todos os lugares tem muita comida fácil, né? Você vai na casa da amiga, tem lá, até no Uber tem balinha. Então, ao alcance do dedo. Então, gente, quem nunca pegou a balinha do Uber só por pegar, só porque tava lá e colocou na boca? Tá aqui, eu vou comer. Então a gente tem esse hábito mesmo e acaba não respeitando nem a nossa fome, nem a nossa vontade. E isso, claro, repercute, às vezes, em padrões que são muito disfuncionais, como a de compulsão alimentar. Sim. Aí, voltando um pouco nos episódios, eu tive muito disso, né? Eu passei por muita coisa dessa, não cheguei a ser diagnosticada, porque talvez eu não tenha procurado ajuda, mas não sei também se eu tive algum episódio de comer 15 mil calorias, alguma coisa assim. Mas, assim, pedacinhos do diagnóstico talvez eu teria, né? A pessoa come escondido, né? Esconde papelzinho de chocolate. Eu fazia isso, gente. Eu fazia demais. Comia o chocolate. Eu botava no bolso da calça para jogar em outro lixo para minha mãe não ver. Minha mãe tá aqui assistindo. Olha, não sei se ela sabe disso, mas eu escondia
Ou então enrolava dentro num papel toalha da cozinha, assim, para botar no lixo e ninguém vê, né? E assim, hoje eu conto isso, consigo contar isso daí tranquilamente. Então, assim, são coisas que marcam a vida da gente também. Acho que eu saí um pouquinho do contexto, mas acho legal contar um pouquinho da história, né? Esses dias atrás, eu até caí na real de que, assim, sabe o que eu coloquei na minha cabeça quando eu era mais nova? Que eu não gostava de praia. Aí eu falo até hoje, assim, eu não gosto de praia. Eu falei, mas gente, por que todo mundo gosta de praia? Por que eu não gosto de praia? Porque eu tinha vergonha de botar biquíni. Era isso. Então era mais fácil eu falar que eu não gostava de ir pra praia. Quantas viagens de faculdade, de escola com amigos que eu deixei de ir porque eu tinha vergonha de botar biquíni, essas coisas assim. Então, voltando à questão, quem tem isso, saindo até da questão da compulsão, mas quem é obeso, quem é gordinho, as pessoas têm que respeitar. Porque por mais que ela não transpareça isso, só ela sabe o que ela sente por dentro, entendeu? É muito mais fácil você, vamos dizer assim, demonstrar que tá tudo bem, porque você é melhor aceito daquela forma, né? Eu nunca tive problema assim com amizade, nada. Sempre tive não muitos amigos, mas os amigos que eu tinha eram amigos de verdade. Mas assim, é difícil para a pessoa, é mais fácil para ela esconder, deixar isso dentro dela, do que externalizar, né? Falar sobre isso por isso é que eu falo, quem tem isso, procura ajuda o mais rápido possível para se libertar disso, né? Não viver esse desconforto, é ruim. E se for o caso, como a gente conversou, da pessoa se aceitar dessa forma, não vamos fazer vamos dizer assim, aplaudir a obesidade, né? Como é que hoje em dia o pessoal fala muito de aceitar o oposto de gordofobia. Quando a sociedade enaltece o gordo, não é essa a questão, né? A gente tem que saber diferenciar se a pessoa é saudável, tem toda essa questão. Você falou muito bem sobre isso aquele dia que a gente estava conversando. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do preconceito e das pessoas ficarem enaltecendo, né, a pessoa gordinha, e talvez ela não deveria fazer isso porque ela não tá uma pessoa saudável, e às vezes ela também não se aceita dessa forma. Não sei se eu coloquei tudo de forma correta, mas vamos tentar. Corrija, vamos tentar. por favor. Eu acho que a gente falou bastante aquele dia mesmo sobre gordofobia. Sim. E a gente comentou bastante. E é um tema que eu gosto muito de falar também. Porque as pessoas pensam, que bom que a gente tem esse espaço para gente esclarecer isso. Sim. As pessoas pensam muito que gordofobia só tem a ver com dar apelidos ruins para as pessoas, ou fazer chacota, ou magoar os sentimentos das pessoas que estão acima do peso. E gordofobia também é isso, mas é um aspecto muito pequeno da gordofobia, né? A gordofobia também existe a gordofobia médica, que atende mal as pessoas que estão acima do peso, que não tem aparelhos para tratar essas pessoas. A gente está falando de gordofobia nas academias, quando os personagens e as pessoas que trabalham lá não levam aquela pessoa a sério e não ajudam ela com o treino, por exemplo, porque ela vira motivo de chacota. Então, isso é uma atitude de gordofobia. Pessoa que não tem acesso a um transporte, por exemplo, a pessoa está num grau de obesidade maior e ela não consegue andar de avião porque não tem uma cadeira adaptada para ela. O assento do ônibus, a catraca do ônibus, a do metrô. Então, são várias coisas que vão excluindo essas pessoas. E aí, ao mesmo tempo que a gente exclui essa pessoa, ela não consegue comprar roupa para ir na academia porque não tem o tamanho dela, mas ao mesmo tempo eu peço e eu grito que essa pessoa emagreça de qualquer jeito porque eu estou incomodada que existem pessoas que estão acima do peso. E aí, então, a gente tem toda uma sociedade e do outro lado que cobra, não colabora, mas cobra. E o que acontece hoje? Acho que a gente começou a ter muita política para que isso parasse de acontecer, para que a gente respeite as pessoas que estão acima do peso, para que a gente trate essas pessoas normalmente como a gente trata todas as outras e que elas tenham o direito de escolher se elas querem emagrecer, se elas preferem ficar assim, que elas tenham consciência e acesso à informação de qualidade.
Uhum. E aí as pessoas confundem, às vezes, a romantização da obesidade, que é o que a gente escuta. É, isso. E às vezes acontece de que as pessoas acham que pedir esses direitos, que exigir esses direitos para as pessoas que estão acima do peso, seria romantizar a obesidade. E está Isso. muito longe disso, né? Na É. verdade, não obesidade também é uma doença, não é para ser romantizada, mas Uhum. também não é para ser tratada como se só dependesse de força de vontade. Vou dar um exemplo. Se a gente tem um amigo que tem diabetes, por exemplo, Uhum. com diabetes, todo mundo fica muito comovido porque o Joãozinho descobriu que tem diabetes. Vai ter uma festa na sua casa, Nath. Como é que você vai tratar o Joãozinho? Você vai pedir uma comida especial pro Joãozinho, você vai respeitar o Joãozinho, você vai ajudar ele com a insulina. Não é Uhum. assim que acontece? Sim. N- Quando a gente. Quando a gente tem Na, consciência disso, né? Agora, não sei se é o que a maioria falaria, ou talvez falaria só hoje. Não sei, e aí, né? mas normalmente, quando a gente tem uma doença, por exemplo, diabetes, Ela já é pressão mais, arterial, ela é é, respeitada ela é mais e ela é respeitada, tratada sim, de alguma outra maneira, porque é uma doença crônica, né? sim, E a sim. pessoa não tem culpa de ter ficado com diabetes. Mas quando a gente tem uma pessoa que tem obesidade, o roteiro da festa porque ela tá lá. Ninguém fala, poxa, deixa eu ajudar a Nath aqui, deixa eu dar uma força para ela. O que será que a Nath pode comer? O que será que ela quer comer? Ô, É. Nath, você quer ajuda para fazer exercício, para ir em algum lugar? Uhum, Normalmente a pessoa enquadra a pessoa que tem um diabetes, uma hipertensão, como coitada da pessoa tá doente, uhum, e pega a pessoa que tá obesa, que tá acima do peso e fala, essa pessoa tem preguiça, ela é desleixada. uhum. E aí o É a tratamento mesma, que é dado para ela é esse. é, é a mesmo comparativo que às vezes eu dou exemplo também com relação ao alcoólatra ou ao usuário de droga. Ninguém vai lá e Uhum, fala assim, ah, só hoje toma só em uma dose, tá tudo certo. As pessoas falam, não querem, né, que a pessoa tenha o primeiro contato. Então, ou é uma questão de dependência ou de doença mesmo, é um pouco mais respeitada. Se bem que a obesidade é uma doença, só que as pessoas não consideram, né? Não uhum. consideram, muita gente não considera a obesidade como uma doença, a considera como sem vergonhice. A pessoa não emagrece porque não quer, né? E E não é. é uma doença crônica, então a gente tem todo um sistema que não fala disso, a gente tem uma medicina que não fala disso, a gente tem Uhum, muita gente que não fala que a obesidade é uma doença crônica. A partir do momento que você para de ter atitudes mais saudáveis em relação à sua alimentação, a partir do momento que você não se policia, a chance de você voltar a ser obesa é muito grande. é. Então, não são mudanças de 3 meses, são mudanças ao longo da vida. Então, isso é uma coisa que se cronifica e que a gente precisa se adaptar durante a vida inteira para manter aquilo sob o nosso controle. Então, é uma doença crônica igual a diabetes, é igual a Uhum. hipertensão. Você sempre vai E ter digamos, aquele vírusinho incumbido ali dentro de você que a qualquer momento pode eclodir, né? Assim, aquele bichinho ali dentro que está encapsulado e alguma coisa que aconteça pode o tal do gatilho, né? Pode voltar a florescer aí a recorrência do problema, né? Então é uma coisa que uhum, deve ser tratada, então tudo bem, deve ter uma alta, você está curado, mas a pessoa sempre vai estar, tem que prestar atenção, né, nas atitudes, né, no dia a dia, não deixar sim, sim, agravar. é aquela coisa do. Mesmo quando a gente tem qualquer doença crônica, a maioria delas elas estagnam, elas têm uma fase que elas estão controladas. Mas se Uhum, você, por exemplo, não tomar mais a sua medicação ou fizer tudo o que você fazia antes, você vai voltar a uhum, ficar doente. No caso da uhum, obesidade também. Isso não é tão colocado porque é muito interessante para um monte de indústria, para um monte de situação que a gente permaneça engordando e emagrecendo. Um monte de gente uhum, lucra com isso. Então, uhum. muita gente ganha em cima desse efeito sanfona, como a gente chama, por exemplo. Muita gente ganha em cima disso. Então, não são informações que a gente encontra em Sim, todos os sim. lugares, né?
Uhum. A indústria ela quer que você coma o tempo todo, porque ela lucra com isso, a indústria Uhum, alimentícia e a indústria farmacêutica, porque ela quer ver você sim. doente para ela vender o remédio. Então, assim, pode até ser um tema de uma outra live aí com o pessoal, é, existe toda como se diz assim, um porquê do comer de 3 em 3 horas. Isso aí foi a indústria que botou na cabeça da gente para a gente consumir cada vez mais produtos dela e a farmacêutica com o apoio por trás da farmacêutica que queria ver as pessoas cada vez mais doentes. É triste, mas é verdade, né? Então, a gente, como eu comecei falando, a gente tem uma sociedade que é obesogênica, né? A gente tem Sim. tudo para ser obeso. E Uhum. aí a gente tem lá a cultura do outro lado falando, não, mas você precisa emagrecer em 15 dias, em 14 dias, faça não sei o que, compre não sei o que, Uhum. isso aqui é o seu milagre da vez. E aí a gente tem todos os problemas que a gente tem, e voltando a falar um pouquinho de compulsão, a gente tinha até falado aquele Sim. dia, você tinha me perguntado, ai, mas restrição gera mesmo compulsão? E eu te Sim, falei, isso, Nath, isso. depende. Depende Depende. muito. Então, depende Uhum. muito da pessoa, depende de como é que ela está se alimentando, porque a gente tem um corpo que tem mecanismos muito espertos. Então, se eu estou restringindo absurdamente a quantidade de calorias e nutrientes que eu estou ingerindo, o meu corpo ele entende que eu estou morrendo de fome. Ele não sabe que a gente está fazendo uma dieta, que a gente está priorizando a saúde, ou que a gente quer ir para a praia e colocar um biquíni branco. Não sabe disso. É. Ele estava lá acostumado a ter aquela quantidade de caloria disponível. A partir do momento que ele não tem, ele entra em curto e ele começa a mandar um monte de hormônio lá e um monte de pensamento e você fica obcecado por comida. É, E só que assim, eu quero levantar um ponto nesse caso. Nutrientes, açúcar não é nutriente, né? A pessoa tem que, assim, não estou dizendo que nunca mais vai comer, mas, por exemplo, e o diabético? Se ele comer o açúcar, é um problema. Então, uhum, eu acredito, no meu ponto de vista, a pessoa que tem um objetivo de emagrecimento, ela vai ter que lutar um pouco contra isso, porque se toda vez ela se render ao açúcar, por exemplo, não vai ter resultado. É tudo por um objetivo maior, né? Não estou dizendo uhum. que nunca mais, ninguém está falando que nunca mais. É por isso que eu não gosto quando as pessoas falam assim, eu vou fazer uma despedida no final de semana porque eu vou começar a dieta na segunda. Gente, não vai Que acabar a comida do sofrimento! mundo. Não vai acabar a comida do mundo. Quantas vezes eu fiz isso? E sabe qual que era a primeira coisa que eu pensava na hora que eu abri o olho na segunda-feira? Eu pensava, putz, que merda, tô de Que dieta. inferno! Mas era a primeira coisa que eu pensava na segunda-feira. De manhã, eu Uhum. acho que com o olho fechado ainda eu já estava pensando, já estava sofrendo, entendeu? E Porque aí é, fica muito difícil de manter uma vida assim, né? sim, sim, concordo, né? Que a restrição pode engatilhar um problema desse, mas a pessoa também tem que ter consciência de que se ela se render, porque eu não posso me restringir, porque senão a restrição vai gerar compulsão. Se você só pensar assim, você vai estar fadado a ficar onde está. E se você tem um objetivo maior, você tem que ter um esforço também, né? Eu acredito um pouquinho nisso. A gente tem que ver o que a gente está chamando de restrição também. Pode ser Uhum. que o que você está chamando de restrição e o que eu estou chamando de restrição sejam coisas muito diferentes. Sim, Então, sim. entende? Pode ser que a gente está falando de restrição ao nível de que a pessoa não tenha mais energia o suficiente e ela precise Não, realmente. E ela vai atacar não. qualquer coisa porque é um impulso mesmo. Uhum. Eu acho que você está falando de uma restrição de abrir mão de algumas coisas. Isso, Abrir mão de algumas exatamente. coisas, ter uma orientação. E Uhum, quando a gente fala disso, a gente fala mesmo em valores, assim, o que eu valorizo para o meu futuro, como é que eu me uhum. vejo, eu quero manter uma boa saúde, eu posso fazer que tipo de escolhas? E aí a Sim, gente está falando de uma vida baseada em escolhas. Por exemplo, eu posso escolher não comer esse bolo aqui agora, porque eu não estou com vontade, porque não é necessário, porque não cabe na minha alimentação do dia, porque o mas meu não vai ser objetivo é para outro. sempre. Não vai ser para sempre, ao menos que você tenha alguma disfunção metabólica que isso possa fazer mal para você, no caso, diabetes, né?
que não é É, recomendado. Sim, que pode mas acarretar piorar o até seu um coma, quadro. né? Lógico, piora o quadro. Sim. Sim, sim. Uhum. Mas a gente, às vezes, quando a gente está falando de restrição aqui, e eu sei que tem muita dúvida em relação a isso, assim, eu gosto muito da nutrição comportamental e às vezes e eles falam muito de não vamos fazer dieta. E aí as pessoas confundem muito esse não vamos fazer dieta com agora eu posso comer Deus e o mundo. E agora eu não preciso mais fazer nada porque um nutricionista ou psicólogo me falou para não fazer dieta. Exatamente. As pessoas, elas tendem a entender o contexto da maneira com que elas querem. Entendeu? Ah, eles falaram que eu não posso me restringir. Ah, então isso me dá liberdade para comer tudo. E não é, é aquilo que você estava falando, né? É, E, são e, determinadas coisinhas aqui e ali que você muda, que de repente, não vou dizer compense, mas você optar por deixar o doce por um período e manter suas calorias com os alimentos mais saudáveis, não vai fazer você ter restrição calórica, não é essa a função. Eu acho que a pessoa tem que aprender a comer comida de verdade, né? Assim, a tal do conceito da uhum, comida de verdade. Você não vai morrer se você não comer açúcar, gente. É isso, né? Mas também não vai ficar para sempre sem. É só até você atingir um objetivo, até você ter seus índices, seu metabolismo estabilizado, que você vai poder criar a sua exceção, aquilo que você estava falando. Quando você determina, olha, daqui 20 dias eu tenho um evento e eu quero me dar a liberdade de comer um doce diferente, um bolo diferente, uma sobremesa, né? E que sendo com exceções que não se repitam, né? Porque a exceção, quando ela é repetida várias vezes, ela não é exceção, ela é regra, né? Como eu tinha te dito, a questão do sorvete de domingo. Se a pessoa toma, sei lá, um sorvete todo domingo à tarde na praça, essa é a minha exceção da semana. Não é mais exceção, virou regra. Todo domingo você está lá na praça tomando sorvete, não é exceção, né? e sabe uma coisa super importante da gente colocar nisso? Quando a gente fala, por exemplo, eu trabalho às vezes em parceria com nutricionistas comportamentais, então a gente faz uma parceria muito bacana. Uhum. E aí a gente fala que o problema dessa regra do, por exemplo, o dia do lixo, que já começa com um nome horroroso, né? Comida não é lixo, pelo amor de Deus. Mas essas regras de tal dia eu posso me dar o direito de comer tal coisa. E aí esse dia ele vira uma bagunça gigante e a pessoa come muitas coisas sem vontade, às vezes, só porque aquele dia foi pré-determinado para aquilo. É. Sendo que ela pode aprender a ter uma alimentação que seja adequada para a vida dela, para toda a vida Uhum. dela, Uhum. rumo àquilo que ela acredita, seja peso, seja saúde, e escolher comer coisas quando ela tem vontade física e não quando ela está fugindo de um sentimento, quando Sim, ela está fugindo de uma isso é tristeza, muito importante, isso é entende? muito importante, E né? é isso que a gente trabalha também. Comida como, claro, como fonte de prazer, que às vezes como Uhum. nutriente que a gente precisa, mas não como fonte de fuga de coisas que estão te incomodando. Por isso que Uhum. o tratamento, ele passa por esses pontos também, de tá bom, mas por que você tem que comer um brigadeiro todos os dias? Ou por que você precisa comer um brigadeiro 3 horas da tarde, do nada? O que aconteceu aí? Você já Uhum. almoçou? Tá tudo bem? Então, tem É. todo esse contexto da gente começar a avaliar por que que essa comida tem tanto peso para você. Uhum, sim. E entender que também que a comida sem ser industrializada, sem ter açúcar, farinha, ela é gostosa, né? Uhum, Você preparando ela, gente, eu não comia nem tomate. Sabe o que eu comia de legumes? Batata e cenoura, só. Hoje eu como quase tudo, não vou dizer tudo, mas eu como quase tudo. Tem que aprender a experimentar novos hábitos também, né? Novos alimentos que acabam te trazendo prazer, né? sim, E voltando um pouco à questão de você dizer não quando você realmente não quer, né? Assim, o doce, o bolo, o brigadeiro na festa. Eu falo que resistir é tão prazeroso quanto se render, sabe? Para mim, muitas vezes eu falo assim, nossa, resisti.
resistir a essa situação, porque, na verdade, não é nem questão de resistir, era uma opção já, né? Eu não quero, e talvez você resista mais à tentação da sociedade que está em volta de você, das pessoas que estão em volta de você comendo, do que qualquer outra coisa, né? As pessoas não aceitam te ver de mão vazia, de boca vazia, enquanto tá todo mundo comendo. É mais ou menos isso. Sim, ô Nath, e sabe que eu acho que entra outro problema aí nesse negócio de não aceitar a comida? Eu acho que entra o nosso problema em não conseguir dizer não. Isso. Entende? Principalmente tendo essa cultura de que comida está muito vinculada ao afeto e rejeitar comida é desrespeitoso, é deselegante. Esses mitos de que a gente cresce ouvindo os nossos pais falando essas regras e aí elas ficam aqui na nossa cabeça como auto-regras. Então, às vezes, realmente você nem queria mesmo aquela comida, mas você tem medo de dizer não e a pessoa te achar mal educada, te achar ingrata. Então, às vezes, dizer esses nãos, então, é necessário que a gente aprenda a dizer não para esse tipo de coisa também, se isso não for a nossa vontade. É natural, é normal, né? Normal. Aqui o pessoal até estava perguntando, teve uma pergunta da Gleice. E quando você acorda no meio da noite para comer, vai assaltar a geladeira? O que a gente pode chamar isso? Gleice, quando você acordar de madrugada com vontade de assaltar a geladeira, a primeira coisa que eu vou te dizer se pergunta se você não tá com fome. Você jantou? Se jantou, eu vou te fazer outra pergunta. Quem é o sentimento que tá indo com você junto pra geladeira? Você não tá indo sozinha, Gleice. Tem um Boa. sentimento com você indo pra geladeira. Se pergunta quem é ele, dá nome para esse sentimento. Saiba que você não está sozinha. Agora aqui, ó, a Larissa, Dona Maria aqui, ó, perguntando da cervejinha. Sabe o que eu fiz com a cervejinha? Troquei por água com gás. Faz mais de... Bom, esse ano eu não bebi nada de alcoólico ainda, que foi um propósito meu, mas refrigerante, por exemplo, faz 6 anos que eu não tomo mais, não sinto a menor falta. E a cervejinha, quantas vezes aguou a boca sentada no bar, assim, com todo mundo tomando cerveja, o garçom me traz uma água com gás, gelo e limão, por favor. Pronto, você se adapta. São escolhas por um objetivo maior. Você se restringe de algumas coisas, você não gosta dessa palavra, né, Mi? Restrição. Mas você Porque são escolhas. Isso, são escolhas por um objetivo maior. Por um objetivo maior, com certeza. Sim. Né? Por uma coisa que você valoriza, por um valor seu de vida. Tá atrelado a uma coisa que você quer muito. Sim, é isso aí, isso mesmo. Tem muita coisa para falar nesse assunto, né? Muitos episódios, cada um tem uma história, mas é um tema que as pessoas confundem muito, criticam muito, outras, né? Então, gera muita dúvida. Talvez alguém mais tem pergunta, né? Vamos ver se tem alguém mais pergunta. Eu acho que eu anotei. Você tinha anotado, né? Acho que perguntas daí do seu. Eu anotei 3 perguntas, 2 que você me mandou da caixinha de perguntas. Ah, sim, da caixinha. E uma de uma outra menina que perguntou no meu Instagram. Tá, vamos lá então. Posso ir? Claro, com certeza. Tá, deixa eu achar aqui, porque eram 3. E uma era sobre criança, que eu gostei muito da pergunta, inclusive. Ah, sim. Era sobre como é que a gente percebe que a criança está tendo episódios de compulsão alimentar e como é que a gente trata a compulsão alimentar em criança. Ah, então, isso é ótimo. Foi a Marcela que fez essa pergunta. Marcela, normalmente a gente começa a perceber se a criança está comendo escondido. A gente começa a perceber que tem episódios de comida sumindo de forma... Prestem atenção nisso aí. Olhem nos olhos aqui, prestem atenção. Vamos lá. Então, comida que some. Você comprou o lanche para uma semana da escola do seu filho e, de repente, no dia seguinte, todo o lanche da escola do seu filho desapareceu misteriosamente. Tem que ter ido para algum lugar. Então, presta atenção nisso. E presta atenção se essa criança, depois de comer ou depois do sumiço de alguma comida, ela tá muito triste, ela tá muito envergonhada. Ela tem evitado comer na frente de pessoas, na frente dos pais, dos cuidadores, por exemplo. E pergunta para essa criança o que está acontecendo. O tratamento para isso
como a gente está falando de criança, gente, a gente está falando que alguém dá comida para essa criança. Essa criança ainda não tem é, autonomia de preparar a própria comida, de ir ao próprio supermercado, de fazer as compras dela. Então, a gente está falando de adultos que são responsáveis por essa alimentação. E aí, o que, que acontece? Normalmente, o que a gente vê essa criança tem essas comidas disponíveis em casa, geralmente tem um histórico de dieta para essa criança. Então, é uma Uhum. criança que normalmente alguém já pediu para fazer uma dieta, um médico sugeriu, ou um parente falou que ela estava gordinha. E aí essa criança ela está sendo impedida de comer algumas coisas de forma que alguém exigiu. Falou, olha, fulano, você não vai mais comer tais coisas. Ou alguém implicitamente exigiu, falou, olha, se você comer tais coisas, você vai ficar feio, você vai ficar gordo, ninguém vai gostar de você. E aí a Uhum. gente pode dar essas ideias de forma explícita ou Uhum. implícita. E aí essa criança ela pode entender que ela não pode mais comer na frente dos pais e ela pode começar a fazer isso escondido. Escondido. Uhum. O que é Uhum. interessante nesse caso? Se uma criança precisa melhorar a alimentação, a família inteira precisa melhorar a alimentação. Então, a família é É. responsável por É essa o exemplo, né? alimentação. É o exemplo, né? Exatamente. Não É o é exemplo. praticamente tudo que a gente tem de literatura mostrando de crianças que têm compulsão alimentar. A gente tem uma família que exige dessa criança um determinado peso, porque na maioria das vezes ela nem tem muita consciência ainda de que esse peso está errado. Exige que essa criança entre, coma determinadas coisas, mas compra coisas contrárias, mas vai em lanchonetes contrárias, mas vai em festa de aniversário onde todo mundo pode e ela não. Então essa Uhum. criança acaba tendo episódios de comer escondida muito rápido para que os pais não vejam e para aliviar um pouquinho a bronca. Uhum. Então, o Entendi. tratamento para compulsão em criança também é multidisciplinar, mas a família participa ativamente. Não tem como essa criança se recuperar Uhum. sozinha. Entendi. Sim. Tem mais uma aí, né? Tem. Alguém perguntou se as crises de compulsão alimentar estariam totalmente ligadas à ansiedade ou se são emoções do dia a dia. Então, acho que a gente já meio que Já respondeu, mas só para. respondeu, né? A gente já Uhum. meio que respondeu. Então, as duas coisas. Tem ansiedade ali, mas também outras questões. Tem que ter a repetição, né? Por impulso. Sim. E aí Uhum. tinha outra perguntando se compulsão alimentar pode ser associada à falta de prazer. Também pode. Também pode. Então, Uhum. É a causa, que né? Pode ser uma causa, né? uma pessoa que está privada de coisas prazerosas, principalmente agora na quarentena, gente, que a gente está privado de encontrar família, os amigos, de se divertir, Uhum. a gente está privado de coisas prazerosas. Então, pode ser que a gente busque na comida um prazer. E daí a gente vai Uhum. lá. Só que o prazer que a comida dá não é tanto como o prazer de outras coisas legais. Então, a gente precisa de mais comida e cada vez mais Sim. comida para sentir mais prazer. Sim, e aí a questão é assim, a pessoa tentando minimizar o seu erro, a sua culpa, joga tal ideia, vai todo mundo morrer mesmo, vamos comer, eu tô abalado, eu nem vi acabar, nem entrou o contador aqui, foi muito rápido. Mas assim, só para a Uhum. gente continuar, finalizar o assunto, as pessoas normalmente usam uma desculpa para justificar a comilança também, né? Isso é de cunho psicológico, não é não? A gente usa várias desculpas para justificar quase todos os Tudo. nossos comportamentos, né? Uhum, E sim, o bacana é que algumas pessoas já têm consciência e outras ainda não, né? A sim, gente usa sim. desculpas para não se responsabilizar, às vezes, pelos nossos atos o tempo inteiro. Então, Uhum. às vezes mesmo, eu estava comentando hoje com uma cliente de que às vezes o paciente chega Seu tempo com tá esse. ok aí? Você Tá, tem alguma coisa programada? Dá para continuar mais um pouquinho? dá sim. Não, então tá bom, fico mais tranquilo. Eu tava falando com uma moça que eu dou supervisão e a gente estava falando justamente de um caso de compulsão alimentar. E eu Uhum, tava falando para ela, olha, isso não é compulsão alimentar, essa pessoa não tem compulsão alimentar. E daí uhum, ela falou, mas ela chegou com esse diagnóstico, e daí que era um autodiagnóstico. E aí a gente estava olhando o caso de que essa pessoa ela gostava muito de ter esse rótulo de que ela tinha uhum, compulsão alimentar,
porque aí justificava para ela mesma porque ela não conseguia realizar todos os objetivos da vida dela, não só relacionados a emagrecer, mas tinha muitas coisas ali em que ela justificava que ela não conseguia fazer porque ela tinha compulsão alimentar. E, na verdade, ela nem se enquadrava nos critérios diagnósticos. Então, e não é só ela, né? Eu acho que a gente faz isso com vários aspectos da vida, né? É A mais gente fácil pega... é mais fácil você vestir uma capa, né? Uma armadura que assim, ai, eu vou ser aceita dessa forma. Ai, se eu falar que eu sou doente, eu vou ser aceita, né? De repente, não exatamente esse termo doente, mas falar que eu tenho esse problema talvez seria a justificativa para as pessoas te aceitarem, né? E não recomendo. Né? É bacana quando a Sim. gente toma consciência mesmo e decide o que a gente vai fazer baseado nos nossos valores de vida, né? Então, na terapia, a gente sempre fala muito de valor de vida. E não valores morais, mas do que você valoriza para sua vida. Como é que você quer estar daqui a alguns anos? Você valoriza ter uma vida saudável? Você valoriza tais coisas? Então, se você valoriza tais coisas, você tem um caminho para percorrer, para chegar nessas coisas. Independente da idade também, né? Porque Sim, eu ouço muito aí, né, lá dentro de casa mesmo, assim, pra que eu vou fazer isso? Eu já tô velha, né? Não tem isso, gente. A não ser que você esteja pretendendo morrer amanhã, né? Como o povo fala por aí, você tá pretendendo morrer amanhã, eu quero ter um negócio. Será que com 40 anos de idade é tarde? Eu falei assim, se você estiver pretendendo morrer amanhã, talvez. Mas se não, né? Vamos lutar para conquistar aquilo que você quer, né? Nada vem de mão beijada. E, assim, dói, essas coisas dói, você crescer dói, fazer dieta dói, trabalhar, nem tudo na vida, o que acontece também? As pessoas querem tudo fazer na vida com amor, com prazer, e não é assim, tem coisa que não é assim, ser adulto tem que engolir sapo, né? E tem que fazer isso se é por um objetivo maior, se é o que você realmente quer, né? Vamos deixar claro, se é o que você realmente quer, vale a pena, né? Vale a pena. E não queira, né, emagrecer tudo que você engordou da noite pro dia. Você não dormiu magra, acordou gordo, não vai dormir gordo, acordar magro, né? Sim. Mas tá bem dentro do que você falou mesmo, de que se aquela pessoa tem aquilo como objetivo, ela vai ter que sacrificar algumas coisas. Algumas coisas. E lembrando que nem tudo é gostoso mesmo. Algumas Nem coisas tudo vão é ser... gostoso. Nem tudo é Algumas gostoso. coisas vão ser muito difíceis de fazer na vida, sei lá. Vamos dar um exemplo. Todo mundo, né? Todo mundo aqui vai para o trabalho todo dia super bem disposto, vai lá, trabalha 8, 10 horas por dia porque gosta. Tem gente que gosta, sorte, mas não é todo dia que você tá assim, né? Motivado, né? Mas você vai lá por um objetivo maior. No final do mês você tem que ter o seu salário para cuidar da sua família. Né? É a mesma coisa com o seu corpo, às vezes vai doer, às vezes você vai falar, nossa, que saco isso, não, né? Mas é por um bem maior, por um objetivo maior, né? É o valor de cada um mesmo, né? Se É o isso é valor de importante cada para um. você. Isso, é individual. É igual contagem de calorias, é individual. Cada um que tem o seu valor e vai ter que fazer as suas próprias escolhas em nome disso. E além de lembrar que vai doer, olha eu aqui acabando com as ilusões agora. Além de lembrar que os caminhos que a gente percorre para chegar onde a gente quer nem sempre é gostoso, nem sempre é legal, não vai ter aquele momento que a gente vai chegar lá e pronto, né? Se a gente valoriza ter uma vida saudável, é uma direção. A gente vai estar sempre fazendo escolhas naquela direção. Logicamente que um dia ou outro eu não vou fazer todas as minhas com escolhas consciência, ali. né? Claro, com Mas consciência. É uma direção, né? A gente vai estar sempre caminhando naquela direção. Sim, e assim, se você voltar a fazer o que você fazia no passado, você vai voltar a ter o corpo que você tinha no passado, ou a saúde, ou a má saúde que você tinha no passado, ou a doença que você tinha no passado, né? Então, acho que assim, nunca é tarde para você se cuidar. O que eu tenho para falar para o pessoal aqui, experimentem se cuidar, experimente comer de forma saudável,
incrível a forma como o corpo da gente responde positivamente, de forma rápida, né? Tem gente que acha que vai demorar muito, mas assim, a sensação de bem-estar é muito rápida, a disposição, a energia. Então, isso eu acho que é muito importante mesmo. Né? E a gente não precisa encarar isso como o fim do mundo, né? Às Não. vezes a gente pensa que a gente vai só perder coisas. Por exemplo, durante um processo de reeducação alimentar, o normal é que a gente pense que a gente vai só perder coisa, né? E a gente Sim, pode ganhar muita coisa também. A gente pode conhecer alimentos que a gente não conhecia, a gente pode aprender preparações que a gente não conhecia, a gente pode modificar o nosso paladar, que é uma coisa altamente sensível e que às sim. vezes a gente nem sabe que é tão sensível assim. Então a gente pode ter Uhum. muitos ganhos também. Talvez enfrentar esse processo com mais abertura e com curiosidade. Com curiosidade do que Exatamente. tem aí nesse novo mundo também. Eu falo assim que... o que quer dizer? Agora eu esqueci, mas a questão voltando só um pouquinho, lembrei, a gente fala muito em dieta em questão de excluir, né? O que eu tenho que tirar? Pensa diferente, o que eu posso incluir na minha dieta, né? Mudar um pouco o mindset, né? Você pensar nesse, o que eu posso incluir, já trabalha um pouco o seu psicológico, né? Nossa, eu posso colocar isso, eu posso aquilo e tal. E voltando só um pouquinho à questão das crianças, eu acho que uma dica legal de incentivar as crianças a comer esses alimentos mais saudáveis é levar elas para a cozinha, prepara junto, né? Desperta interesse, desperta curiosidade. Olha, vamos cozinhar hoje, sei lá, um brócolis, vamos fazer aqui. Olha, você não quer experimentar se o que você fez aqui ficou legal, ficou gostoso? Então, isso também é uma forma de incentivar, né? Sim, até para introdução alimentar, né? Eles falam muito que a gente precisa deixar a criança tocar, sentir o cheiro. E para a gente adulto também, eu acho que quando a gente está entrando numa nova fase da vida, numa fase de reeducação alimentar, por exemplo, isso também vale pra gente. Gente, tem gente que não sabe de como é que é um pé de cenoura, por exemplo, que nunca foi a um supermercado, que nunca foi a uma feira, que nunca picou o próprio alimento, que nunca temperou o próprio alimento. Então, talvez encarar isso com uma curiosidade de como é que vai ser se eu me abrir para isso, se eu experimentar aquilo, se eu ver como é que eu gosto. Será que eu gosto da preparação cozida? Será que eu gosto da preparação salteada? Encarar isso com curiosidade mesmo. Isso não precisa ser sobre só tirar coisas. Isso. Se você não gostou de um preparo de uma forma, testa de outra, né? Talvez não desista na primeira tentativa, né? É igual o café amargo que eu falo para as meninas. Gente, se você tomar 5 dias de café amargo, nunca mais você vai querer colocar açúcar no seu café. A não ser que você não goste de café, que você goste de açúcar. Se der 5 dias, uma semana no máximo, você ainda quiser colocar açúcar no seu café, você não gosta de café, você gosta de açúcar, certo? Vou falar aqui um negocinho aqui, Babi, não é questão de administrar tempo, é questão de prioridade. Exercício físico não é a sua prioridade, então por isso que você não acha tempo para fazê-lo, entendeu? É isso aí. Pega o desafio do tiozinho. Se comprometa, se exponha publicamente, fala assim, eu vou fazer um desafio de 30 dias fazendo exercício físico. Eu não gosto muito dessa palavra desafio, não gosto. Ninguém tem que desafiar nada, você tem que ter um projeto de vida, entendeu? Mas tá na moda, né? Gatilho, desafio, o que mais? São palavras que estão na moda, né? Eu esqueci, mas tem mais algumas mesmo. Tem várias, tem muitas, né, na moda e vários termos que estão na moda e que eu não gosto muito de usar. Então, acho que foi bem legal, né? Não sei, alguém mais tem alguma pergunta? Você tem mais alguma pergunta aí na sua lista? Não, acho que aquelas mesmo. Isso, entendeu? Lá, tá vendo, Babi? Tá certo, não virou prioridade. A hora que virar sua prioridade, você vai arrumar um tempo. Nem que seja para acordar meia horinha antes ou dormir meia horinha mais tarde, né? Em casa, né? É isso aí. Então, só
contextualizar o pessoal aqui, por que eu estou fazendo essas lives, vão ter mais aí nos próximos dias. Eu resolvi passar um pouquinho dessa minha experiência que eu tive, já foram 33 quilos, falta um pouco ainda, acho que falta mais uns 5 por aí, para depois fazer um outro tipo de trabalho. E com esse conhecimento, não sendo nutricionista, mas pela experiência, que não tem nada a ver com prescrição, nada, eu resolvi ajudar pessoas que buscam o emagrecimento e ter qualidade de vida. Então, se alguém tiver interesse, eu estou com alguns grupos, é grátis, é só questão de transbordar mesmo, sabe? Para não deixar meu potinho só cheio, e então eu quero que atinja outras pessoas a conseguir o que eu consegui, o que eu testei em mim e que deu certo. É um grupo de amigos que trocam mensagens, mostram seus pratos e por aí vai incentivando um ao outro. Quem tiver interesse, me manda um direct e a gente conversa aí. Era isso que eu queria falar também. O nome do meu projeto chama Projeto Liberte-se. Nath, obrigada pelo convite. Foi muito super obrigada, legal. Fiquei super feliz e vamos marcar mais lives com mais temas diversos relacionados à obesidade ou outros temas também. Vamos certo? lá, gente. Muito eu não sei se a gente conseguiu esclarecer tudo. Se ficou alguma dúvida, podem mandar mensagem, podem perguntar que a gente vai respondendo, tá bom? Sim. Só para deixar registrado, o Instagram da Micleide está aí, é Micleide Celestino. Você atende em Londrina, né? Eu atendo em Londrina e faço atendimento online também. Atendimento online. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com ela através do Instagram. Adorei. Fiquei super feliz. Que bom. Tá bom? Até então, mais, muito gente. obrigada, pessoal. Obrigada. Qualquer coisa, vão mandando mensagem aí. A gente tenta responder na medida do possível. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigadão, hein? Até mais.